No ano de 1498, depois de muitos dias viajando pelo mar, os navios de Vasco da Gama chegaram perto da costa de Moçambique, na região de Cabo Delgado. Eles tinham passado por tempestades, ventos fortes e longas noites sem descanso. Mas, na verdade, Moçambique não era o destino final da viagem. Vasco da Gama e sua frota seguiam em busca da Índia, para conhecer novas terras e fazer comércio de especiarias. Quando as velas brancas surgiram no horizonte, os moradores locais ficaram curiosos e um pouco assustados, pois nunca tinham visto barcos tão grandes e diferentes. Algumas crianças correram para observar e os adultos comentavam entre si, tentando entender quem eram aqueles visitantes. Para os portugueses, ver a terra firme trouxe alívio e alegria. Alguns sorriam, outros olhavam para o horizonte com esperança, pensando: ainda não chegamos ao nosso destino, mas encontramos novas terras. E assim começou uma história que mudaria a vida de todos naquela região. Quando as caravanas portuguesas surgiram na costa do Índico, o objetivo não era apenas navegar, era lucrar. As viagens de Portugal dependiam de ouro, marfim e especiarias, riquezas que transformariam Portugal numa potência global. E ao chegarem ao território que chamamos hoje de Moçambique, descobriram algo que os surpreendeu. Um território que há séculos realizava grandes negócios com o mundo. Havia comércio intenso com árabes e suaílis, caravanas que vinham do interior carregando ouro de Manica, ferro dos macuas, tecidos, grãos, marfim e até escravos capturados em guerras locais. Os povos desta costa comerciavam com árabes, persas, indianos e outros marinheiros do Oceano Índico há mais de 1000 anos. Desde aproximadamente o século IX, mercadores percorriam estas rotas marítimas. Portos como Sofala, Angoche, Quiloa, Ilha de Moçambique e Xinde já eram centros cosmopolitas onde povos africanos e viajantes estrangeiros trocavam riquezas. Do interior de Moçambique vinham ouro, marfim, ferro, couro, madeira rara, peles e produtos agrícolas. Levados por caravanas e comerciantes locais, esses bens eram trocados por tecidos indianos, porcelanas chinesas, miçangas persas, perfumes árabes, ferramentas, especiarias e até armas simples. Era uma economia organizada, com escrita suaíli, mesquitas, diplomacia e redes de navegação próprias. Os portugueses perceberam rapidamente que não estavam diante de aldeias isoladas, mas diante de impérios regionais fortes. O Império de Monomotapa, com suas rotas de ouro. Os povos macuas, com metalurgia e agricultura avançadas. Os suaílis e árabes, mestres do comércio marítimo. Os Iau, Sena e Manica, que controlavam rotas terrestres estratégicas. A história contada nos livros muitas vezes reduz tudo a frases simples. Os portugueses chegaram, fizeram trocas e estabeleceram comércio. Mas a realidade foi muito mais calculada. Os portugueses entraram devagar, fazendo negócios com inteligência fria. Trocavam miçangas, tecidos baratos, armas de fogo, sal e álcool por ouro, marfim, escravos, comida e acesso aos portos. Aproveitavam conflitos entre comunidades, oferecendo armas a um lado para ganhar vantagem sobre o outro. E onde o comércio não era suficiente, entrava a igreja. Missionários jesuítas e dominicanos eram enviados como homens de Deus, mas sua missão era dupla: converter, pacificar e preparar o terreno para o domínio comercial e político. A cruz chegava antes das armas, a missa antes do contrato, a catequese antes do imposto. Muitas conversões eram apresentadas como civilização, mas na verdade eram estratégias para criar alianças, deslegitimar líderes locais e abrir espaço para feitorias, fortalezas e rotas portuguesas. Portugal nunca teria tomado controle da costa sem o uso combinado de manipulação política, alianças temporárias e influência religiosa. Naquele primeiro momento, tudo parecia apenas troca de mercadorias, mas pouco a pouco, cada negócio, cada cruz fincada na terra, cada acordo assinado,
empurrava Moçambique para séculos de presença estrangeira. E tudo começou ali, na Praia Silenciosa, com navios que buscavam riqueza e encontraram um povo que jamais imaginou que o comércio que há séculos praticavam seria a principal causa da perda de sua liberdade. Após os primeiros contatos comerciais, os portugueses perceberam que o simples comércio de mercadorias não seria suficiente para garantir seu domínio. Era necessário controlar os portos estratégicos e consolidar presença na costa. Assim começaram a construir feitorias, pequenas estruturas de comércio fortificadas, onde oficiais portugueses podiam supervisionar trocas, armazenar ouro, marfim e outros produtos, e negociar diretamente com líderes locais. Cada feitoria era mais que um armazém. Era um símbolo de presença, uma marca da influência portuguesa que lentamente se expandia sobre o litoral de Moçambique. Pouco tempo depois, diante da necessidade de proteger seus interesses e de garantir rotas comerciais, ergueram fortalezas. A mais famosa chamava-se Fortaleza de São Sebastião, construída na ilha de Moçambique entre os anos de 1558 e 1620, que tornou-se não apenas um ponto militar, mas um centro administrativo e comercial, de onde os portugueses controlavam e monitoravam o fluxo de riquezas ao longo da costa. Enquanto consolidavam o território e construíam defesas, os portugueses começaram a perceber outra fonte de riqueza: o tráfico de pessoas. Os povos locais já mantinham práticas de captura de prisioneiros em conflitos internos, e esses prisioneiros eram vendidos a mercadores árabes, persas e africanos. Portugal viu nisso uma oportunidade econômica poderosa. Inicialmente, os escravos eram levados para trabalhar nas ilhas atlânticas e nas plantações de açúcar, mas logo se tornou um comércio estratégico, altamente lucrativo, que financiava novas expedições e fortalecia a presença portuguesa na costa africana. Os portugueses combinavam negócios, manipulação política e alianças temporárias. Ofereciam armas, tecidos e mercadorias em troca de ouro, marfim e pessoas. Os missionários religiosos, enviados como homens de Deus, ajudavam a pacificar regiões, converter comunidades e abrir espaço para feitorias e fortalezas. A cruz chegava antes das armas, garantindo que a influência portuguesa penetrasse antes mesmo do comércio forçado. Com cada feitoria construída, cada fortaleza erguida e cada acordo negociado, a presença portuguesa se tornava mais sólida. A economia local, que antes havia prosperado com rotas comerciais independentes, agora começava a ser reorientada para os interesses europeus. E assim, o que começou como troca de mercadorias evoluiu rapidamente para uma rede de controle econômico e militar, com o comércio de escravos se tornando uma engrenagem central do poder português. Cada navio que atracava em Moçambique transportava mais do que ouro e marfim. Trazia a lógica de um império em expansão, consolidando presença, influência e exploração. Os portugueses não vieram a Moçambique com o objetivo principal de capturar pessoas, mas vendo a oportunidade, começaram a transportar escravos africanos para trabalhar nas ilhas atlânticas, como Madeira e Açores, em plantações de açúcar. Eles perceberam que o trabalho escravo era altamente lucrativo e podia financiar a expansão marítima. Ao longo de todo o século XV, os portugueses expandiram e organizaram feitorias ao longo da costa africana, onde compravam escravos de chefes locais ou intermediários e vendiam produtos europeus em troca de ouro, marfim e tecidos. Com o tempo, o tráfico de escravos tornou-se sistemático, integrando-se ao comércio transatlântico de açúcar, ouro e especiarias. E assim começou a longa história da presença portuguesa em Moçambique. O que parecia apenas trocas de mercadorias transformou-se em comércio, poder e controle. Feitorias e fortalezas. A cruz e o comércio de escravos marcaram o início do século XV, os séculos da dominação colonial. Mas essa é apenas a primeira parte da história. No próximo episódio, você vai descobrir como a presença portuguesa se consolidou, como os portos e rotas comerciais foram controlados e como isso moldou o futuro de Moçambique.
Se você quer continuar viajando pela história e entender como se construiu o Império Português na África, inscreva-se no canal agora, ativa o sino de notificações e não perca os próximos episódios.